Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Glória a Deus, moço. Só ajeitar aqui esses negócios. Quem já fez a inscrição da Acampa aí? Deixa eu ver. Vamos ter que mudar essa realidade aqui, hein? Não é verdade? Pergunte para o seu irmão aí, quando é que você vai fazer a sua inscrição? Espero que breve. Amém? Aleluia. Quantos estão com expectativas aí para receber uma palavra de Deus? Amém. Nós temos hoje um texto muito profundo. E eu quero dizer para vocês o seguinte: muitos de nós nos colocamos num lugar, no perfil de alguém que não é aquilo que Deus espera. Muitas pessoas se colocam no lugar de acusador na vida de outra pessoa. Tem muitas pessoas na igreja que estão apontando o erro de outra pessoa, quando essa mesma pessoa precisa tanto da graça de Deus, quanto daquela pessoa que ela está apontando. E sabe, às vezes nós somos aquela figura cujos dedos estão apontados. E a questão é: quem nós somos? Que figura nós somos? E que tipo de pessoa nós queremos ser? E eu espero que o Senhor fale conosco aqui nessa noite. Eu espero que a palavra de Deus seja suficiente em nossos corações, para que nós sejamos tocados aqui, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de João. Queria que abaixasse só um pouquinho a música. Só um pouquinho. Livro de João, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu João, Novo Testamento, capítulo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Posso ler? Amém. Diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se assentou e ensinou. Então os mestres da lei, diga os mestres da lei, e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Versículo 4: Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos,
até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Vamos orar mais um pouquinho, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos aqui nessa noite discorrer a respeito desse texto tão profundo. E Senhor Jesus, nós não queremos sair daqui com mais uma história, mais uma informação, mas nós queremos compreender como era estar no lugar daquela mulher e receber, Jesus, a sua graça transformadora, a sua graça redentora. Jesus, e que esse evangelho seja suficiente aqui nas nossas vidas, para que nós sejamos transformados por ele, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Se eu puder colocar um tema nessa pregação, seria: quando a misericórdia encontra o pecador. Faz todo sentido esse título, não é? Você concorda? Quando a misericórdia encontra o pecador. Você já jogou alguma pedra em alguém? Você já apontou o dedo para alguém? Você já esteve no lugar de um acusador? Fazer outra pergunta: você já esteve no lugar de acusado? Você já foi objeto de zombaria, de humilhação? Sabe, nós conseguimos conviver com esse tipo de situação dentro da nossa comunidade de fé, dentro da igreja. E nós vivemos isso muitas vezes na nossa célula, na nossa rede, com os nossos irmãos. Às vezes sem perceber, mas muitas vezes nós somos aqueles que estão com os dedos apontados. E nós precisamos ser ministrados por esse texto hoje. Homens religiosos tentando usar Deus para destruir alguém. Meus irmãos, a Bíblia fala que os fariseus e escribas se reuniram no meio de uma multidão. E eles trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. Meus irmãos, minha galera, quem acha que aquela mulher foi de livre e espontânea vontade para lá, para o meio da multidão? Com certeza não. Qual era a condição física que aquela mulher estava? Você consegue imaginar? Qual era a condição emocional que estava aquela mulher? Eu tenho certeza que aquela mulher estava morrendo de medo. Morrendo de medo por quê? Porque ela sabia por que ela tinha sido pega. E qual o motivo deles terem levado ela até aquela multidão. E aquela mulher ouviu uma acusação séria. E mestre, a lei de Moisés manda que aqueles que praticam adultério, eles têm que ser o quê? Apedrejado. O que é apedrejado, meu irmão? O que é um apedrejamento? É o ato de pegar uma pedra e tacar no miolo do outro. E qual era então a expectativa daquela mulher? A expectativa daquela mulher era que aquela multidão agora se voltaria contra ela. E em nome da lei, ela seria morta. Então ela tinha uma expectativa. Ela estava com medo, por quê? Porque ela estava numa iminente situação de risco de morte.
Outra coisa, ela estava coberta de vergonha. Meus irmãos, aquela mulher foi exposta diante de uma multidão. Só que olha só a covardia o qual aquela mulher foi submetida. Gente, o real interesse daqueles fariseus, daqueles mestres da lei, era na mulher? Sim ou não? O que aqueles fariseus queriam era a morte da mulher simplesmente? É isso que o texto diz? Não. O que aqueles mestres na lei queriam na verdade? Queriam acusar o Filho de Deus. Sabe, muitas das vezes, às vezes em nome de Deus, às vezes na igreja, nós queremos encontrar um motivo para condenar alguém que está convivendo comigo, alguém que está tentando crescer na fé, alguém que talvez ainda não teve a experiência de nascer de novo, mas está aqui, procurando uma oportunidade de que essa graça possa chegar até ela, e ela ser salva. Só que muitas das vezes nós somos covardes, e ao invés de sermos instrumentos para a salvação, nós somos instrumento de destruição. E sabe, isso é muito sério, porque muitas das vezes, se a gente for a fundo, em muitas coisas que acontecem aqui, a gente pode tipificar como um crime. Quantas vezes nós abrimos a boca para difamar alguém? Quantas vezes nós abrimos a boca? Sabe, nós estamos em situações em que nós somos colocados à prova. A nossa fé é colocada à prova. E sabe, muitas das vezes, ao invés de usar de misericórdia, nós somos aqueles que condenam. E sabe, alguém que ainda não foi encontrado por Jesus, às vezes ele sai da igreja antes mesmo de ouvir uma palavra de salvação. Ai daquele que foi encontrado por motivo de escândalo e fizer um desses pequeninos tropeçar. E sabe, eu não quero ser instrumento de tropeço. Eu não quero chegar lá no céu e Jesus dizer para mim que muitas pessoas saíram da igreja porque eu não soube tratá-las, porque eu não agi com compaixão, porque eu não agi com sabedoria, porque eu não agi com a mesma graça que eu recebi de Jesus. E sabe, é sobre isso que esse texto está dizendo. E na verdade, aqueles fariseus só queriam vencer um debate. Na verdade, aqueles fariseus queriam enrolar Jesus. Eles queriam fazer Jesus cair numa pegadinha. Porque afinal de contas, se Jesus, como eles já ouviram, que era um homem misericordioso, que era um homem gracioso, que lidava com os pecadores, que salvava, sabe, eu tenho certeza que na cabeça deles, Jesus ia dizer, ei galera, vamos perdoar ela. Só que ele seria pego como um falso profeta. Afinal de contas, a lei dizia que era necessário o apedrejamento. Mas se ele dissesse, sim, então bora apedrejar, Jesus poderia ser condenado junto aos romanos como alguém que estava incitando a violência. De qualquer forma, qualquer resposta de Jesus seria bom para os fariseus, para os mestres da lei, mas então a gente vê a infinita sabedoria do Filho de Deus. Jesus então estava recebendo uma pressão externa. Jesus estava diante de uma multidão, e ele então tinha que resolver esse dilema. Ou ele dizia, vamos apedrejar, ou então não vamos apedrejar. De qualquer forma ele seria pego. Mas Jesus parecia tranquilo.
e ele não recebeu aquela situação como uma pressão para si. Jesus estava diante de uma pressão popular, diante de vários líderes religiosos. E aí nós aprendemos com Jesus. Quantas vezes nós somos pressionados a tomar uma decisão, e às vezes, sob pressão, nós escolhemos a coisa errada. Então aprenda com Jesus, que possamos aprender com essa sabedoria de Jesus. Quando as pessoas colocarem pressão sobre nós, colocarem dilemas sobre nós, nós precisamos ter discernimento em Deus. Primeira coisa que eu vou lembrar, o que é que diz a palavra de Deus? Qual é a forma como eu vou me comportar? Que seja na escola, que seja na faculdade, no trabalho, em casa ou em todos os lugares, nós somos submetidos à pressão o tempo todo. Mas a forma como nós reagimos a essa pressão, muitas das vezes é pecaminosa. Às vezes como cristão dentro da sala de aula, quantas vezes nós somos ridicularizados na faculdade? Quantos professores eu tive que zombavam da minha fé? E sabe, existe um momento de se calar, mas existe um momento de você se posicionar. Estava agora ainda há pouco, conversando com uma tia minha, na faculdade. Ela estava sendo submetida a esse tipo de discussão, em que ateus, agnósticos, outras pessoas que não concordam com a fé cristã, ridicularizam da nossa fé. Só que sabe, muitas das vezes, outras religiões são preservadas em nome da tolerância religiosa, mas às vezes os cristãos são ridicularizados dentro da sala de aula ou em outros lugares. E nós precisamos nos posicionar diante dessas situações. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, mas às vezes uma palavra de sabedoria, às vezes o posicionamento da nossa fé. Às vezes nós nos calamos por sabedoria, mas às vezes nós nos calamos por covardia. E é esse o discernimento que nós precisamos ter. Agora a questão é, eu conheço bem a minha fé para que eu possa defendê-la diante de uma sala de aula? Eu conheço a palavra de Deus a ponto de poder discorrer de assuntos relacionados à sociedade? Eu preciso ter sabedoria. Só que olha só, Jesus, ele não aceitou aquela pressão. Na verdade, ele virou o jogo naquela hora, expondo a hipocrisia daqueles homens. Sabe, se aqueles homens fossem realmente justos, se o interesse daqueles homens fosse realmente zelar pela justiça, eles não tinham arrastado somente aquela mulher. Primeiro porque a lei mandava apedrejar os dois, o homem e a mulher. Mas os covardes só levaram a mulher. Não sabemos por quê. Talvez a mulher, por ser mais frágil, não teve nenhum tipo de resposta física para se livrar das mãos daqueles acusadores. Mas o fato é que aquela mulher estava ali, envergonhada diante de todos. E Jesus então volta a pergunta para aqueles homens. Tá certo, galera. A mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, meus caros senhores. Quem aqui de vocês não tem nenhum pecado? Seja o primeiro, então, a tirar a pedra. Quem aqui não tem pecado? Alguém chegou aqui nesse lugar sem pecado?
Alguém chegou aqui digno de sentar nessa cadeira? Só que às vezes a gente julga que o meu pecado, a minha fraqueza, ela é muito menor do que a pessoa que eu estou apontando o dedo. E nós nos sentimos na posição de julgadores, a ponto de menosprezar o outro, de não compreender a dificuldade do outro. E aí por isso a gente condena. E aí por isso a gente fala mal. E sabe, eu tenho certeza que na maioria das vezes a gente julga mais do que a gente ora por essa pessoa. Aí eu pergunto, será que isso é digno de um filho de Deus? Será que isso é digno de alguém que conhece a graça de Jesus? Sabe, aqueles fariseus conheciam bem a lei. Aqueles fariseus conheciam bem a liturgia, as cerimônias, mas eles só quiseram usar aquela mulher como uma ferramenta para atingir Jesus. Sabe, aqueles homens estavam tão próximos de Jesus, eles estavam tão perto do Filho de Deus, mas estavam tão longe da salvação. Eles estavam tão perto da graça, mas não puderam experimentá-la por causa do seu orgulho. Eles conseguiam enxergar o pecado no outro, mas não conseguiam enxergar o próprio pecado que estava diante deles. E sabe, quando a gente julga sem conhecer o outro, sem conhecer a si mesmo, nós não conhecemos a graça. Se nós apontamos o outro e nós não conseguimos identificar o pecado que está no nosso coração, nós nos assemelhamos àqueles hipócritas, aqueles fariseus. E nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos escolher, na verdade, quem nós somos. Quem você prefere ser? Você prefere ser um fariseu? Ou você prefere estar no lugar daquela mulher? É uma pergunta difícil. Porque afinal de contas, quem quer ser ridicularizado? Quem quer ser envergonhado na frente de todo mundo? Mas sabe de uma coisa? De todos aqueles que estavam expostos ali, eu só consegui ver uma pessoa saindo transformada pela graça de Jesus. E não foram os mestres na lei. Aqueles que se expõem, aqueles que expõem as suas vidas diante de Jesus, eles também são expostos diante da graça de Jesus. Deixa eu lembrar vocês de um texto. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Houve um tempo em que a praga estava assolando Israel. Uma maldição estava sobre Israel. Por quê? Que aquela praga estava assolando o povo de Deus. Porque eles estavam em desobediência ao Senhor, por causa de pecados de idolatria e prostituição. E sabe, Deus teve que trazer uma medida drástica ao seu povo, para que eles pudessem compreender e ter consciência que o pecado deles estava trazendo destruição. E naquela situação, um casal resolveu entrar numa tenda para se prostituir, à vista de todo mundo. Imagina só, um povo que já está sofrendo, então vê um casal deliberadamente pecar. E sabe, um homem chamado Finéias, ele pegou uma lança, e ele estava indignado,
Então ele entrou naquela tenda e ele traspassou os dois. Ele matou os dois. E a Bíblia diz que a ira de Deus foi abrandada. A ira de Deus cessou. A praga cessou. Por quê? Porque um homem se sentiu indignado e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Meus irmãos, por que a praga cessou? Parece que Deus gostou daquilo que aquele homem fez. Parece que a justiça daquele homem, a forma de dizer, ei, nós estamos sendo castigados por causa do pecado, e agora nós não queremos mais isso. Aquele homem fez justiça, e parece que Deus amou aquilo. Me parece a mesma situação, uma situação de prostituição, uma situação de pecado. Mas como que nós vemos ali no Antigo Testamento um Deus que se agradou da justiça pelas próprias mãos, e agora nós temos a mesma situação de homens querendo fazer justiça com as próprias mãos. Eu pergunto para vocês, o Deus do Antigo Testamento era o mesmo Deus do Novo Testamento? Sim ou não? Pegadinha. Sim ou não? Sim, era o mesmo Deus. Nós servimos a um Deus imutável. Ele era perfeito, Ele é perfeito, Ele será perfeito, Ele não muda, Ele é o mesmo Deus. Mas o que mudou então? Você já parou para pensar nisso? O que mudou então? Por que Jesus... Será que Jesus tratou com impunidade o pecado daquela mulher? Será que Jesus ignorou o pecado daquela mulher? Sim ou não? Será que Jesus fingiu que não viu? Mulher, tu pecou, mas vou fazer de conta, tá bom? Será que foi isso? Será que Jesus não viu o que aquela mulher acabou de fazer? Será que Jesus não ficou indignado com o pecado daquela mulher? Será que Deus não se irou por causa da prostituição, por causa do adultério? Meus irmãos, deixa eu falar para você, Deus se ira com o pecado. E sabe, Deus é perfeito até em se irar. Deus é perfeito até em se irar, meu irmão. E ai daquele. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. O que mudou? O que mudou do antigo para o novo? Meus irmãos, no Antigo Testamento, o Cristo ainda era uma promessa. Agora ali, o Cristo era uma realidade. Era a graça de Deus na frente daquela mulher. Jesus não ignorou o pecado daquela mulher, mas a graça de Deus, a graça aceitou aquela mulher, a graça restaurou a vida daquela mulher, a graça de Deus pôde alcançar alguém que estava na iminência da morte. A misericórdia de Jesus evitou que aquela mulher sofresse a morte, um apedrejamento, porque ela merecia, sim ou não? Ela merecia ser apedrejada? Sim ou não? Merecia. Nós merecemos o castigo? Sim ou não? Nós merecíamos o castigo? A graça de Jesus está sobre nós? Sim ou não? Cara, a graça de Deus está sobre nós. Como que nós podemos ser tão... Como que nós podemos ser julgadores quando a graça de Jesus nos alcançou, eu não merecendo nada disso? E sabe, nós somos chamados por Jesus
a termos esse olhar de misericórdia. Porque às vezes nós somos os amigos que afastam as pessoas de Jesus. Só que a gente vê também que tem alguns amigos que se recusam a manter os seus amigos numa situação de enfermidade, de pecado. E esses são os amigos que levam eles até Jesus. Vocês lembram daquele acamado, daquele paralítico, em que os amigos pegaram a cama e por causa da multidão furaram o teto e desceram aquele homem até o meio de Jesus, para que ele fosse curado? Nós precisamos ser esses tipos de amigos. Sabe, você tem um irmão mais fraco na fé, você tem um irmão com dificuldade, que seja você a segurar na mão dele e falar: meu irmão, nós vamos juntos encontrar a graça de Jesus. Nós seremos agraciados por Jesus. Você já errou? Você já esteve no lugar daquela mulher? E sabe de uma coisa? Muitos de nós estávamos na mesma condição daquela mulher. A graça de Jesus nos restaurou. Nós recebemos essa voz de Jesus. Nós ouvimos de Jesus: eu te perdoo, eu te transformo. Agora vai e larga a sua vida de pecado. Eu sei que nós vamos falhar. Eu sei que nós vamos cometer pecados. Mas sabe de uma coisa? Tem muitos de nós que já fomos perdoados, mas nós voltamos às mesmas práticas de antes de ser agraciada por Jesus, de antes de ser transformado pelo Senhor. Nós decaímos da graça muitas vezes. Nós estávamos lá na casa do Pai, mas a gente decidiu ir embora. Cara, tem algumas pessoas que fazem associações, achando que Deus é como seu pai terreno, por exemplo. E talvez você diga: meu pai nunca me perdoaria pelo que eu fiz. Meu irmão, não importa o que você fez, Jesus tem graça suficiente para transformar a sua vida outra vez. Então a pergunta é: aonde nós estamos? Será que nós estamos na condição de voltar outra vez? Mas se nós precisarmos de perdão, eu sei que Jesus, Ele pode nos perdoar. E o que Jesus fez, na verdade, não foi uma omissão. Ele não relativizou o pecado daquela mulher. Isso é misericórdia. Isso é a graça de Jesus. A verdade é que o perdão não é uma permissão. Não é uma permissão para a gente fazer o que a gente quer. O pecado continua sendo pecado. E a graça de Deus não é permissão para que eu peque quantas vezes eu quiser. Na verdade, a consciência de alguém que já foi alcançado pela graça de Deus é de que nós não queremos mais desagradar o coração de Jesus. Nós precisamos compreender que quando a graça de Jesus entra no meu coração, ela invade a minha vida, eu tenho uma vida diferente agora. Quando Jesus fala: vai e não peques mais, Ele está dizendo: agora você tem dentro de você uma força capacitadora, que permite você vencer as suas tentações, os seus pecados. E sabe de uma coisa? Um cristão nascido de novo, ele não consegue pecar gostoso.
Mas sabe de uma coisa? Tem muitas pessoas que estão se enganando, que às vezes estão consumindo ali o pecado, assim. Não, Jesus, só um pouquinho. Não é nem muita coisa não, Jesus. Eu peco, mas já já eu peço perdão. Isso não é a vida de alguém regenerado. Isso não é a vida de alguém nascido de novo. Sabe o que é a graça de Jesus? Quando a graça de Jesus entra na minha vida, eu compreendo que eu sou um pecador, que fui muito amado por Jesus. E agora, sabe o que eu preciso fazer com o pecado? Eu preciso me distanciar do pecado. Eu preciso fugir do pecado. E sabe, agora eu não tenho que ficar procurando. Até onde é pecado? Beleza, se é até aqui, então beleza, eu vou até aqui. E sabe qual é a melhor maneira da gente se prevenir das tentações? Porque antes do pecado vem o quê? A tentação. E muitos de nós caímos em pecado porque nós estamos flertando com a tentação. Você sabe que se você tiver alguns tipos de acesso que você tem, você vai pecar, mas você fica brincando. Você sabe que quando você está com aquela pessoa te leva para o pecado. Mas você gosta de brincar, sabe, com a linha. Você está na linha do trem, para ser atropelado. Fala, não, quando o trem tiver 20 metros, eu saio da linha. Meu irmão, às vezes quando você está querendo sair, seu pé está preso lá, ó. Aí o trem passa por cima de você. Por quê? Porque você não fugiu do pecado, você não fugiu da tentação. Qual é a sua dificuldade? Qual é seu pecado? Então, meu irmão, a melhor maneira de um cristão lidar com o pecado é correr a todo custo. Porque se você tentar enfrentar ele, é capaz de você se embaraçar e de você cair e de você desagradar o Senhor. E nós precisamos ter essa relação com Jesus, de compreender que nós somos pecadores, de que nós somos malfeitores, de que nós transgredimos a lei de Deus, mas nós precisamos nos expor e permitir que a graça de Deus nos encontre. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Quem você quer ser? O acusador? O acusado? Como você quer sair diante daquela multidão? Ou você larga as pedras, ou reconhece que precisa de misericórdia. Nós precisamos ser alcançados pela misericórdia de Jesus. Nós precisamos ser alcançados pela graça de Jesus. Sabe de uma coisa? Falar sobre a graça de Deus não é falar sobre qualquer coisa. Sabe quando Jesus encontra aquela mulher numa situação em que ela estava fragilizada, com medo, envergonhada. E ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Meus irmãos, quem que estava ali que não tinha pecado? Jesus. Jesus era o único homem que tinha caráter aprovado. Jesus era o único homem justo que poderia pegar aquela pedra e jogar naquela mulher. Mas o único que não tinha pecado. Ele traz então consigo essas palavras tão belas. Ele diz, mulher, não sobrou nenhum dos seus acusadores, eu também não te condeno. Mas sabe quando Jesus diz, eu também não te condeno?
essas palavras carregam muito peso. Porque não é qualquer pessoa que está dizendo eu não te condeno. É a graça que está dizendo para você, eu não te condeno. É o amor de Deus expresso em Cristo Jesus que está dizendo, eu não te condeno. É a graça de Jesus querendo entrar na sua vida dizendo, eu não te condeno. Você merece a morte, mas eu não te condeno. Você merece a destruição, mas eu não te condeno. Você merece o inferno, mas eu não te condeno. Sabe quando Jesus encontra quebrantamento no nosso coração, quando nós nos expomos a Jesus, Ele também diz essas mesmas doces palavras para nós, eu também não te condeno. Isso é o Evangelho de Jesus, são homens pecadores condenados ao inferno, mas Jesus com sua graça preciosa, chega para nós e diz, eu também não te condeno. Eu quero salvar você. Talvez muitos apontaram o dedo para você. Talvez muitos disseram que você não valia a pena. Eu não sei como que você chegou aqui, mas Jesus disse para você, eu também não te condeno. Eu quero salvar você. Eu quero derramar graça sobre a sua vida. Eu quero te fazer alguém diferente. Eu não quero que você seja um frequentador de culto. Eu quero que você seja filho amado. Eu quero que você tenha o Espírito Santo dentro de você. A graça de Jesus quer alcançar a sua vida. Para quê? Para que a gente cante com verdade aqui. Para que a gente diga, o meu coração queima por ti, Jesus. Para que a gente não diga da boca para fora. Para que a gente celebre essa graça, esse amor de Jesus sobre as nossas vidas. Para que a gente saiba o que é que custou, para que o Filho de Deus dissesse àquela mulher, eu também não te condeno, isso custou a vida dele, não foi qualquer coisa. Jesus disse àquela mulher, eu não te condeno, Jesus não varreu para debaixo do tapete, Jesus teve que dizer isso à custa de sangue, a preço de sangue. Isso é a graça de Jesus, não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que está dizendo. É o Deus que queria ser expresso, é o Deus que quis ser conhecido como o Deus da graça. Me diz, meus irmãos, qual seria a forma mais perfeita de Deus ser conhecido como Deus da graça, se não perdoando homens pecadores igual a gente? Deus é gracioso, sim ou não? Ele é gracioso, cara. Jesus é gracioso, Ele é a graça em pessoa. Agora me diz, qual seria a forma perfeita de Deus expressar toda a sua graça? Senão através da cruz, Deus se fazendo homem, Deus se colocando no meu lugar, para que eu, pecador, não fosse apedrejado como aquela mulher seria. E na verdade esse homem expressou a sua graça ali, diante de tantas pessoas que não conseguiram reconhecer que Ele era a própria graça. Nós precisamos ter um encontro com Jesus, como aquela mulher. Nós somos expostos diante de Jesus, e nós precisamos decidir se nós vamos reconhecer que nós precisamos desse perdão, que nós precisamos dessa graça, que nós precisamos ser alcançados por essa misericórdia. Quero que você fique em pé no seu lugar.